E a Daniela Lima trouxe um material importante aqui lá no blog dela, ó. Além de provas sobre joias, PF expõe entranhas de estruturas de disputas e narrativas bolsonaristas. Áudios, mensagens e diálogos evidenciam rivalidade interna e estratégia de desinformação. Palavras do Assef aqui, tá? Povo não tem tempo nem para entender isso, disse o Assef ao orientar o Bolsonaro a tratar o roubo das joias como sendo um caso de fake news. Eu vou trazer aqui, inclusive, um trecho do que teria dito aqui o Frederico Assef para vocês entenderem. Tá aqui, ó. Num dos áudios mais cristalinos sobre o modus operandi do bolsonarismo, tá? O advogado Frederico Assef chega a dizer para Bolsonaro que a defesa precisa ser genérica, tratar o caso como fake news, entre aspas, sem adentrar em detalhes, em questões de lei, nem nada, porque o povo não tem tempo para ler, nem vai entender isso, ou seja, nega, diz que é fake news, que não é verdade, coloca em prática o que estabelece, inclusive o livro que eu citei aqui para vocês, o Como Funciona o Fascismo, criando um cenário de irrealidade, utiliza ali a propaganda para poder enaltecer a imagem do Bolsonaro, dizendo que ele é um homem honesto, que ele está sendo perseguido politicamente, que por ter sido supostamente o melhor presidente da história desse país, de não ter existido nenhum escândalo de corrupção no seu governo, estão querendo compará-lo ao Lula, estão querendo compará-lo ao Partido dos Trabalhadores, estão querendo compará-lo ao PT. E isso não é verdade, né? O caso do Bolsonaro, diferente do caso de Lula, que Dallagnol teve de combinar provas com o Moro, e que inclusive um dia antes de apresentar a denúncia contra o Lula, o próprio Dallagnol admitiu que ele não tinha segurança naquelas provas, porque ele disse que não tinha nada para ser apontada contra o Lula, mas eles apontaram mesmo assim. Em outro trecho do material aqui, a Daniela Lima traz o seguinte, ó, um áudio enviado a Bolsonaro pelo advogado Frederico Assef demonstra a obsessão pela ocupação de espaços e também a disputa interna pela atenção do ex-presidente. O contexto é de desavença entre o Assef e o secretário de comunicação, o ex-secretário de comunicação de Bolsonaro, Fábio Van Garten, que chegou a atuar também como defensor formal do ex-presidente. O Assef tenta convencer Bolsonaro a adotar uma linha de defesa genérica, sem entrar em detalhes sobre o caso das joias. E aqui é interessante que eu preciso dizer para vocês, como aluno do curso de Direito, que a estratégia do Assef estava certa. Por quê? Até aquele momento não se sabia o que a polícia sabia. Então a estratégia tinha de ser genérica mesmo, para que a qualquer momento ele conseguisse mudar a linha de defesa. Se ele fosse muito contundente em um ponto e depois aquela estratégia caísse, acabou. Tanto que ele fala sobre isso, né? Que dessa forma, tá aqui, ó. Segundo ele, dessa forma, seria fácil mudar a qualquer tempo a estratégia de defesa. Bolsonaro apresentou ao menos 5 versões sobre os presentes desviados. E também resumiu o episódio como fake news e armação. E aí o Assef fala aqui pra ele o seguinte, ó. Presidente, eu te mandei só uma pequena amostra, isso aqui é um áudio, tá? Só uma pequena amostra das centenas de matérias que explodiram no Brasil inteiro, inclusive nos Estados Unidos também, que a imprensa americana, eu fiquei sabendo, que publicou. Então, os principais jornais do Brasil, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, o UOL, Metrópolis, tudo que você imaginar, está a nota na íntegra, ou seja, a nota feita pelo Frederico Assef com o discurso que negava, né? Que era mentira, que o Bolsonaro tinha roubado joias, que tudo foi dentro da lei, que aquilo não passava de perseguição política e que era fake news. Era basicamente isso que ele dizia. E eu vou dizer para vocês, a linha dele estava correta. A linha dele estava correta. Diz o Assef no dia 8 de março de 2023, defendendo a nota que ele havia produzido para o caso. O advogado segue. Mensagem de massa para o povo, para o público. Mensagem de subconsciente. Qual que é? Presidente é honesto, agiu na lei, declarou, isso é armação, é fake news. Nunca teve um caso de corrupção em 4 anos do governo Bolsonaro. Tiveram vários, né? Teve o caso ali que a gente vai falar envolvendo os pastores do MEC, teve o caso das vacinas, né? Isso aqui são 2 recentes que a gente consegue lembrar claramente que aconteceram corrupção, certo? Então eles entendem isso, né? Que eles conseguem disparar gatilhos emocionais na base de aliados do Bolsonaro, que vão colocar ali os indivíduos para serem advogados do Bolsonaro também, né? E não apenas seguidores. Eles vão defender o Bolsonaro.